Olá pessoal, tudo bom? Segundo vídeo do nosso canal e hoje é uma coisa super importante que nós vamos ensinar como abrir a massa de pizza com a mão. No primeiro vídeo a gente ensinou a fazer uma massa de pizza, então agora a gente vai ensinar esse passo aí que todo mundo acha super difícil, mas a gente vai provar aqui que não é. Vamos lá então abrir a massa? Então pessoal, nós vamos tirar aqui ó, o plástico, vamos pegar na nossa massa com bastante cuidado e bastante farinha na bancada, ó. Nós vamos passar farinha nela toda, ó. Vamos virar, vamos passar farinha do outro lado também. E aqui nós vamos começar a marcar a borda dela, ó. Então, eu tô como se fosse uma massinha mesmo, não precisa de correr, ela não vai furar. Tá? A gente vai marcando a borda dela, tá vendo? Até a gente fazer um disquinho, ó. Bacana, essa é a primeira fase. Depois nós vamos apertar aqui em cima, para delimitar o que vai ser borda e o que vai ser o fundo da pizza, ó. Então, ó, e sempre, ó, com bastante farinha embaixo, ó. Sempre pode manter uma cama de farinha aqui, fica bem mais fácil você trabalhar a massa. Os dedos sempre juntos, ó, para ficar bem redondinho aqui. Abrimos ela toda, ó, de uma vez. O que nós vamos fazer? Nós vamos virar a massa agora para continuar abrindo do outro lado, ó. Vamos colocar a farinha novamente. Essa caminha de farinha aqui é muito importante, ó. Colocamos a massa novamente, ó. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, ó. E sempre apertando esse fundo, tá vendo? Ela tá sempre abrindo, ó. Lembrando, pessoal, que a gente está abrindo essa massa para ela ficar com esse diâmetro que são 30 centímetros. A gente já marcou a borda dos dois lados da massa. Nesse momento eu já consigo entrar com as mãos dentro da massa, tá vendo? É o movimento que a gente vai fazer agora para abrir, ó. Esta mão aqui vai sempre estar esticando a massa e essa mão aqui vai estar sempre pressionando, segurando a outra parte. Então vamos lá? Com a esquerda sempre puxando a massa, ó. E com a direita sempre pressionando para o fundo dela aqui e comprimindo e achatando. Não precisa fazer rápido. Muito importante, ela desliza em cima sempre da farinha que está no fundo. Então sempre importante ter muita farinha no fundo. Agora nós vamos virar a massa e fazer o mesmo movimento do outro lado. Sempre que for virar a massa ou manusear a massa, pessoal, sempre em cima da mão aberta, para a superfície ficar, ó, sempre grande e você não correr o risco de furar a massa. Então, outra dica aí. Então viramos a massa, vamos fazer a mesma coisa desse lado, ó. A ponta dos dedos sempre delimitando a borda que a gente quer, ó, para ficar aquela bordinha. A massa tá toda uniforme, ó. A terceira e última parte, jogar a massa na mão, que é aquele movimento tradicional de jogar a massa para cima. Colocar a massa aqui, tirar o excesso de farinha. Aqui a gente pegou a massa, como eu falei, sempre com a mão bem aberta, ó, para a massa não ter o risco de ficar esticando demais. Aqui, pessoal, nós vamos estar esticando a massa. Então essa mão é a mão de base e essa mão aqui, ó, é a mão que vai esticando a massa, ó, que vai abrindo, ó. Então a mão direita tá puxando a massa, ó. E a mão esquerda está no meio da massa dando a sustentação que a massa precisa, ó. Então a massa ela vai abrindo naturalmente, ó. E a gente vai conseguindo ver também, ó, algum lugar que está mais fino do que o outro. Então é sempre ficar com a mão aberta a dica maior. Voltando com a nossa massa aqui, ela já está com o diâmetro necessário da forma, ó.
Se a gente colocar aqui, ela tá um pouquinho maior do que a forma. E isso é essencial, e esse tempo de descanso dela aqui também é essencial para que você não coloque ela na forma agora e ela fique encolhendo, caindo da forma. Então nós vamos deixar ela descansar aqui um pouquinho para depois jogar ela na forma. Então, pessoal, o próximo passo aqui é colocar a massa na forma. Eu sempre indico para vocês polvilharem a forma aí, ó, com um pouquinho de farinha, porque até a montagem, até a gente levar para o forno, ela pode continuar a fermentação e pode vir agarrar na forma. Então, um pouquinho de farinha assim é essencial. Mesmo movimento para tirar a massa da bancada. Pode bater esse excesso de farinha que tá aqui, ó. Tirou ela da bancada, sempre com a mão aberta. Colocou ela aqui, ó, na forma. O interessante é ela ficar um pouquinho maior do que a forma mesmo, que agora a gente vai ajustar ela aqui na forma. É legal ela ter pelo menos uns 20 minutinhos aqui de descanso enquanto a montagem é feita, porque isso vai fazer com que a massa ainda dê uma crescidinha antes de entrar no forno. Ah, sim, aqui na bancada 2 minutos já é o suficiente dela ficar aqui na bancada aberta para ela não ter essa retração aqui na forma. Primeira massa na forma, vamos para a segunda? Vamos abrir mais uma massa aqui, repassando cada passo. Vou abrir ela um pouquinho mais rápido, ó. Passou farinha toda na bolinha, marcou a borda da pizza, o que você vai querer de borda, se é uma borda mais fina, se é uma borda mais grossa. Jogou ela aqui em cima da farinha, marcou a borda na mesa. Fez isso nela por completo. Vamos virar, sempre com a camada de farinha embaixo, marcar a borda novamente, sempre achatando bem o meio, para ficar uniforme. Já entrou a mão aqui, nós vamos com a direita aperta, com a esquerda abre. Aí vocês vão apertando com a direita, abrindo com a esquerda. Abriu um pouco, repõe aqui a camada de farinha pro outro lado, acabou essa parte, joga na mão. Tirou o excesso de farinha, mão esquerda base, mão direita puxando. Jogou na bancada. Se quiser conferir se está aberto, tamanho suficiente, a gente pega uma forma, posicionou, está aberto o suficiente. Vamos deixar ela descansar um pouquinho para ela não retrair. Depois do descanso, vamos colocar ela na forma, tirar o excesso de farinha. A gente posiciona sempre a borda da frente, ó. Depois organiza a bordinha aqui da altura da forma. Aí, pessoal, segunda massa aberta na forma. Não tem segredo nenhum. Vocês viram que é super simples, super fácil. Espero que vocês façam aí na casa de vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida, comente aí embaixo aí, ó. Deixe seu comentário. Se tiver alguma dúvida, vai ser um super prazer responder vocês. Um grande abraço, até a próxima.